noite, irmãos. Dando continuidade às comemorações dos 160 anos do lançamento do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que o subtítulo é Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Meu nome é Saulo, represento a Casa do Caminho de Embu das Artes, localizada no Jardim Tomé, e vou fazer a leitura e reflexão do capítulo 5, que é o capítulo que fala do purgatório. Não é um capítulo muito longo, então nós vamos fazer uma leitura e as reflexões durante esse vídeo que eu estou postando. Capítulo 5, o purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que não foi admitido pela Igreja senão no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus do que o do inferno, uma vez que estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis por faltas de uma menor gravidade. Está falando da parte histórica da história do purgatório, né? A parte que vem lá de trás, que só a igreja em 593 que ela começa a assumir isso. O purgatório seria uma antessala do inferno, né? Onde as provações, onde a dor é menor. Existe dor, mas é menor. Isso é uma visão mais católica. Continuando. O princípio do purgatório está, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação à perpetuidade. O que se pensar de um país que não tivesse senão a pena de morte para os crimes e os mais simples delitos? Aqui ele está falando que é comparado a uma prisão temporária, né? O purgatório é uma parte do julgamento. Se você vai para o céu ou para o inferno, como que está isso? Então é meio que um julgamento mesmo, né? Continuando aqui, sem o purgatório não há para as almas senão duas alternativas extremas: a felicidade absoluta, o céu, né? Ou o suplício eterno, que é o inferno. Nessa hipótese, em que se tornam as almas culpadas somente por faltas leves, ou elas participam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofrem o castigo dos maiores criminosos sem terem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Essa visão ainda meio que católica do, do purgatório é isso mesmo, é um meio termo, né? E é também um lugar. Vamos seguindo aqui. Item 2 esse purgatório. Mas a noção do purgatório devia necessariamente ser incompleta. É por isso que, não se conhecendo senão a pena do fogo, fez-se dele um diminutivo do inferno. As almas aí também ardem, mas num fogo menos intenso, sendo progresso inconciliável com o dogma das penas eternas. As almas deles não saem em consequência do seu adiantamento, mas pela virtude das preces que se dizem ou que fazem dizer sua intenção. Do purgatório se tem escapatória, né? Na visão católica, se você orar, você sai desse purgatório, não pelos seus méritos. Purgatório vem da palavra purgar, né? Que é tirar fora alguma coisa, se limpar, se depurar, né? Se tirar uma coisa ruim, né? Então, purgatório vem da palavra purgar, que é se livrar de algo, no caso, o mal. Se o primeiro pensamento foi bom, não ocorreu o mesmo com as suas consequências, pelo abuso do qual foi a fonte, através das preces pagas. O purgatório tornou-se uma mina mais produtiva do que o inferno. A Igreja Católica ganhou muito com a questão do purgatório, na questão da indulgência, né? Olha, você fez tal coisa errada, então, para você não ir para o purgatório, se você doar tanto para a igreja, ou aquele terreno, ou aquela casa, ou aquele dinheiro, você está livre do purgatório e vai para o céu. Então, esse meio termo ajudou muito, né? Esse lugar de meio termo ajudou muito a igreja a crescer em posses, né? Sendo que eles veem como o inferno um lugar, o céu outro e o purgatório outro lugar. 3 lugares bem definidos. Item 3 aqui. O lugar do purgatório nunca foi determinado, nem a natureza das penas
que aí são suportadas, foram claramente definidas. Estava reservada a nova relação, ou seja, o Espiritismo, a preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, das quais só a pluralidade das existências podia nos mostrar justiça. Lembrando que a gente fala que o subtítulo desse livro é Céu e Inferno, ou a justiça divina, né? Ou a, a lei divina para os nossas boas ações e nossos mal feitos também. Aqui começa a explicar a questão do Espiritismo, né? Que o Espiritismo chega para mostrar essa lacuna, né? Das pluralidades das existências, né? E esse purgatório, onde ele fica no Espiritismo. Essas misérias são necessariamente a consequência das imperfeições da alma, porque se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas, não teria suas consequências a suportar. O homem seria sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que os excessos engendram, ou mais frequentemente infeliz, neste mundo por sua própria falta. Mas se é imperfeito é porque era antes de vir para a Terra. Aqui começa a mostrar, né, que o purgatório não é um local, né, propriamente. E sim uma questão das suas atitudes. Cada existência é para a alma a oportunidade de um passo adiante. De sua vontade depende que o passo seja o maior possível de vencer vários escalões ou permanecer no mesmo ponto. Neste último caso, sofreu sem proveito, e como é preciso sempre, cedo ou tarde, pagar sua dívida, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência, em condições mais penosas, porque a uma mancha não apagada, ela acrescenta outra mancha. Pois, as encarnações sucessivas que a alma se despoja pouco a pouco e das suas imperfeições. Está falando que aqui, na verdade, o purgatório são as nossas vivências, nossas várias encarnações. A cada oportunidade da encarnação é uma forma, é um certo purgatório, mas não uma forma, um local. É um estado de espírito, é uma consciência cósmica, é um despertar para a espiritualidade, né? A cada encarnação, a cada bem que eu vou fazendo, a cada boa ação que eu vou fazendo, eu vou me purgando, né? Vou tirando esses males que eu fui adquirindo nas outras encarnações. E a cada mal também eu vou me sujando. Então, na verdade, o purgatório são os encarnes e desencarnes, consequentemente. Não é que a vida carnal separa-se da vida, da vida espiritual. Tanto uma quanto a outra elas se corroboram, se completam nesse purgatório, né? Nesse purgatório que é a vida. Né? As existências são nosso purgatório. Né? Quanto mais existência a gente vem e se desperta, né, para fazer o bem, se desperta para a caridade, se desperta para a bondade, se desperta para o olhar para o próximo, se colocar no lugar, eu vou me purgando, eu vou me purificando, eu vou me limpando, eu vou aprendendo e vou me elevando. Eu não vou para um lugar lá esperando o meu julgamento, o céu e o inferno, né? Não tem esses dois lugares. O céu, o inferno, o purgatório, o paraíso, nós fazemos, nós produzimos, são estados mentais. O purgatório não é, pois, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e experimentamos. Está nos mundos de expiação. E a Terra é um desses mundos. A Terra é um mundo de purgação. A Terra é um purgatório. Tanto a crosta terrestre física, quanto a egrégora espiritual da Terra ainda é um purgatório. Aquele, pois, que sofre nesta vida, deve-se dizer que sofre porque não estava suficientemente depurado da sua precedente existência. Se eu tenho muito sofrimento nessa vida, na antecedente eu causei dívidas. E nessa eu tenho que estar, né, nesse momento de despertar, não ficar lamentando, porque eu vou ter mais uma encarnação onde eu poderia me purificar e vou perder essa encarnação. Então, por isso que a cada existência é uma oportunidade de uma nova vida, de um novo momento de limpeza espiritual, mental, né?
consequentemente, quanto mais você vai se limpando mentalmente, espiritualmente, as suas próximas encarnações, você vai melhorando o seu físico, vem com menos doenças, né? Porque às vezes eu tenho uma dor de estômago e nem beber direito eu bebo, ou como coisas muito extravagantes, porque na outra eu fiz extravagâncias. E agora eu tenho que me depurar. Quando vem uma dor de estômago, no fígado, eu falo, opa, o que eu podia comer já não posso comer tanto. Então é um despertar. Né? O espírito tem que ter esse despertar. O espírito, que não se desperta, ele fica hipnotizado por rituais, por, por dogmas que nem tem no espiritismo, mas ele encontra um dogma para ficar hipnotizado. O espírito culpado sofre, primeiro na vida espiritual, em razão do grau de suas imperfeições. Depois, a vida corporal lhe é dada como meio de reparação. Eu fiz alguma coisa muito errada nessa vida, desencarno e lá eu tenho a consciência desse erro. Quando eu reencarno de novo, os meus mentores vão me intuindo a melhorar nesse sentido. Ou não, eu fico preso ao passado, sofrendo e perco o momento de purgar. Eu perco esse purgatório que vai me fazer bem. A expiação no mundo dos espíritos e na Terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo. Eu vivendo aqui, desencarnando, não é duas coisas separadas, é uma continuidade. Eu posso continuar o meu purgatório, a minha limpeza nessa vida, na espiritual e no próximo reencarne. E, consequentemente, não tem uma separação. Uma completa a outra, uma corrobora com a outra, uma me ajuda a me elevar mais, a me despertar, a sair do hipnotismo. Se considera o quanto é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, o quanto é terrível a situação de alguns, de quantas ansiedades são vítimas, o quanto essa situação se torna mais penosa pela impotência em que estão de ver-lhe o fim, poder-se dizer que para eles é o inferno. Se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material, graças à revelação dos Espíritos. E os exemplos que nos oferece. Sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. O meu sofrimento ele acaba pela minha melhora. Mas às vezes não acaba fisicamente. Mas se eu entender mentalmente, espiritualmente, eu já estou curado. Como a doença, falando nesse caso de doença física, ela nasce no mental, passa para o espírito e reflete no físico, para curar dela também é esse caminho. Eu me desperto no mental, me purifico no espírito, e nessa encarnação, se eu tiver merecimento, eu já me curo no físico. Se não, na próxima, por eu ter despertado na vida passada e na vida espiritual, na próxima encarnação, essa parte já elimina. Então, quanto mais consciência, mais rápido eu tiver essa consciência que eu tenho que melhorar, o meu sofrimento ele dura o tanto da minha consciência. Quanto menos consciência, dura mais a minha expiação, dura mais o meu purgatório. O Espiritismo não vem, pois, negar a penalidade futura. Ao contrário, vem constatá-la. Existe o purgatório, existe os pagamentos das dívidas, existe as nossas demandas espirituais e carnais. Erramos, pagamos. Pagando, deixamos tudo em harmonia. Porque quando você comete uma infração, você deixa o seu universo em volta desarmonioso, que gera as imperfeições físicas, as doenças incuráveis, né? Por que nascem tantas pessoas saudáveis e outras não? Porque eles causaram o seu desregramento e estão vindo com certas dificuldades, certas doenças, certas enfermidades, como um purgatório. Rejeita as preces pelos mortos? Bem ao contrário, uma vez que os espíritos sofredores as solicitam, que delas faz uma dever da caridade e demonstra a eficácia para conduzir ao bem. A nossa oração àqueles que estão sofrendo, na verdade, é uma súplica deles
que chegam aos nossos mentores e pedem para nós orarmos. E nessa oração também ajudamos eles a melhorar. Então o purgatório também é uma tirar um irmão do purgatório, aliviar esse purgatório do irmão também faz parte do espírito, faz parte da caridade dele. Que o castigo tenha lugar na vida espiritual ou na terra, a qualquer que seja a sua duração, tem sempre um fim, mais ou menos distante ou aproximado. Não há para o espírito senão duas alternativas: punição temporária graduada, segundo a culpabilidade, e recompensa graduada segundo o mérito. O espiritismo repele a terceira alternativa e da condenação eterna. O inferno permanece como uma figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório é a realidade. Então, o purgatório foi inventado até pela Igreja Católica de uma forma muito estratégica, mas ele existe. O que não existe é a danação eterna, que seria o inferno. Né? O purgatório é esse momento que nós estamos passando, as nossas dificuldades, os nossos aprendizados, o nosso despertar ou não. Né? Nós estamos sofrendo, e a gente não desperta uma vida espiritual. Peraí. Nesse despertar, metade do seu purgatório já foi eliminado. Agora a outra parte é a ação. A palavra purgatório revela a ideia de um lugar circunscrito, por isso se aplica mais naturalmente à Terra, considerada como um lugar de expiação, do que ao espaço infinito, onde há os espíritos sofredores, e que também a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira expiação. A Terra é o purgatório, como eu falei no começo, tanto na parte terrestre, na crosta terrestre, física, quanto na parte espiritual, né, egrégora espiritual da Terra. O purgatório é a Terra. Se tem um lugar, é a Terra. Não tem um lugar fora da Terra que você vai ficar penando, pedindo orações, suplicando. Quando os homens estiverem melhorados, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E esse em se encarnado, não fornecerão à humanidade corporal senão elementos aperfeiçoados. Então, cessando a terra de ser um mundo de expiação, os homens não sofrerão mais. As misérias que são consequências de suas imperfeições, é essa transformação que se opera nesse momento e que levará a terra à hierarquia dos mundos. O mundo chama-se nesse momento provas e expiações, ou seja, purgatório, provas e expiações, né? E vice-versa. Estamos melhorando. Ainda existe um bom tempo para existir essa transição para mundo de regeneração, né? Sai do primitivo, provas e expiações, regeneração. Nós estamos chegando nessa transição. Não está, a transição está acontecendo, mas até chegar ao mundo de regeneração demora mais um tempinho ainda. Esse mundo de regeneração, o purgatório já vai ser para alguns. Para outros será um mundo de trabalho, um mundo de felicidade, um mundo de compartilhar as coisas boas. E quantos mais os homens elevados forem encarnando, outros vão se despertando. E esse mundo de provas e expiações, e o purgatório já não vai ser mais. Será a missão de outros planetas. Porque, pois, o Cristo não falou do purgatório? É que daí não existia. Não havia palavra para representá-la. Serviu-se da palavra inferno, a única que estava em uso como termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Se ao lado da palavra inferno tivesse colocado uma palavra equivalente ao purgatório, não poderia precisar do sentido verdadeiro sem decidir uma questão reservada ao futuro. Por outro lado, fora consagrar a existência de dois lugares especiais de castigos: o inferno, na sua expressão geral, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade, o futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas. Então, meus irmãos, finalizando, né, o purgatório é a terra, mas é um momento de despertar. O purgatório, além de você limpar dos males, é despertar para o bem. Eu desperto para o bem. Já é o primeiro momento de diminuir o seu purgatório. Eu desperto a minha consciência cósmica,
minha consciência espiritual, me ligo com meus mentores, sei que o sofrimento não é a palavra por que eu estou sofrendo, para que eu estou passando por isso. Quando você mudar essa palavra para quê, o seu purgatório fica um lugar de experiências, um lugar de renovação, de elevação. E às vezes o céu ou o inferno, tão às vezes banalizado pelo homem, fica sem sentido. E o que dá sentido às vezes é o purgatório. Sabemos que lá, aqui, nesse caso, é a nossa oficina, nossa experiência de coisas empíricas, onde vemos a oportunidade de melhorar, onde também temos muitas intuições para o mal, mas o homem desperto sabe falar não, e reprime os seus instintos, reprime as influências do mal e segue para o bem. Muito obrigado a todos, que Deus esteja com vocês, Jesus e os bons espíritos. Até mais, muito obrigado.